Som. Um, dois. Tiago, capítulo 4, verso de número 13. Prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá um ano e negociaremos ali e teremos lucro. Como sabe o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos, e toda presunção como essa é maligna. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Então aqui a gente está retomando os nossos estudos na carta de Tiago, e ele fala agora sobre a questão da fragilidade, da falibilidade dos projetos humanos, que os projetos humanos eles podem falhar. Mas aí eu pergunto para vocês, eu devo projetar, planejar, me organizar, sonhar? Eu devo fazer isso? Vocês acham que a gente deve fazer isso? Ou não? Você acha que é errado? Vocês acham que isso é errado, vocês planejarem, sonharem, tudo? A gente como ser humano, né? Mas só que daquilo que a gente tem que planejar, a gente pedir ao Senhor e ser para É bem praticamente isso daí mesmo. Não é errado nós planejar. Aqui Tiago ele não está condenando o planejamento, o sonhar, o alcançar, conquistar. Não. Ele não fala sobre isso aqui. O que ele fala é sobre a questão da presunção, do presunçoso, do orgulhoso, do soberbo, daquele que quer viver totalmente como se Deus não existisse, como se ele fosse o Senhor da sua vida, e ele projeta, faz e acontece sem colocar Deus no centro, sem saber a vontade de Deus, sem saber o que Deus quer. É basicamente isso daqui que ele está falando. E aqui que a gente tem uma coisa interessante, ó. Tiago, agora nos versículos 13 ao 17, vai falar sobre o risco da presunção. A presunção vem do entendimento errado de nós mesmos e das nossas ambições. A presunção é assegurar a nós mesmos que o tempo está ao nosso lado e à nossa disposição. Presunção é fazer dos nossos planos como se estivéssemos no total controle do futuro. Presunção é viver como se a nossa vida não dependesse de Deus. Presunção é o sério pecado. Ela envolve tomar em nossas próprias mãos a decisão de planejar e comandar a vida à parte de Deus, ou seja, colocando Deus de lado. A presunção olha para a vida como contínuo direito e não como misericórdia diária. A presunção atinge várias áreas, toca a vida hoje, amanhã, um ano. Então, é justamente esse o ponto chave aqui. Vou pegar aqui um conceito de presunção. Quer ver? Ó? Presunçoso. Presunçoso é aquele que se supõe melhor, mais bonito, superior, mais inteligente, mais capaz que os demais, né? Presumido, vaidoso, presuntuoso, né? Que tem aqui. Então é aquela pessoa que se julga arrogância, orgulho, vaidade, está sempre relacionado com isso. A pessoa arrogante, orgulhosa. Então, essa é a questão
que aqui está sendo tratada no livro de Tiago e que a gente tem como base o livro, o comentário bíblico do pastor Hernando Dias Lopes. E ele não está questionando o planejamento, mas combatendo o planejamento sem levar Deus em conta. Um exemplo bíblico de uma pessoa que... Davi, ele era considerado um homem o quê? Segundo o coração de Deus. É isso mesmo. Mas, para vocês, o que seria esse homem segundo o coração de Deus? Quando eu te pergunto assim, o que é o homem segundo o coração de Deus? Não, isso faz parte. Faz parte, só que vocês não chegaram ainda onde eu quero chegar. Mas uma pessoa que tem um coração voltado para Deus, segundo a vontade de Deus, isso são práticas de um coração, né, de uma pessoa segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus, como eu já falei para vocês várias vezes, o coração não é esse órgão que bate aqui no peito. Geralmente é a mente. É isso que tem para o judeu, é a mente. É onde está a sede dos sentimentos, né? E tudo e tal. Então, Davi era um homem que o seu propósito de vida era alinhado com o propósito de Deus. Era um homem que a sua vida ela era bem alinhada, uma comunhão estreita com Deus. Então, era um homem segundo a vontade de Deus. E vocês observam que esses homens aqui de Tiago falavam, não, hoje ou amanhã nós vamos passar um ano, nós vamos para tal cidade, nós vamos negociar, nós vamos ter lucro, como se eles não quiseram saber. E lá mais na frente, Tiago vai falar. Não, em vez de você dizer isso, vocês têm que dizer, se o senhor quiser e tal, se não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. E aí, tem um episódio na vida de Davi que ele é muito interessante. E a gente já tratou isso daqui, que é quando Davi ele está ali na cidade de Ziclag e os inimigos levam toda a família, saqueiam a cidade, levam os bens. Pela lógica, eu não teria que consultar o Senhor para ir atrás disso. Porque, com certeza, eu tenho que proteger minha família, eu tenho que ir atrás da minha família, eu tenho que buscar o bem da minha família. Só que mesmo com a lógica na mão, mesmo com a lógica ao seu favor, Davi ele para e ora. Ele para e consulta a Deus. E aí ele fala, Senhor, posso perseguir? Vou alcançar? E aí Deus fala para ele, não, vai, pode ir, você vai alcançar e vocês vão conseguir trazer tudo de volta. Olha só que coisa interessante. Era um rapaz que mesmo com a lógica, com uma coisa que era indiscutível, se acontecesse com você, você ia atrás na hora. Mas ele para poder entender qual é a vontade de Deus, se Deus está no negócio, se Deus quer aquilo ou não. Mesmo Davi cometendo seus equívocos e não tendo sido um bom pai, e ele passou um problema muito grande com seus filhos, né, que a gente vê na história dele, mas de modo geral, Davi era um homem muito temente a Deus. Era um homem muito fiel a Deus. Fez aquela bagunça toda lá com Batseba e tudo, mas Deus o perdoou. E ele, como o Vanderlan ministrou domingo, se você falar em rei Davi, todo mundo vai conhecer e saber quem é. E Israel, ele é extremamente respeitado, assim como Moisés, Abraão e por aí vai. Então, o erro, como eu disse para vocês, não está em planejar, mas a forma como se faz. Não é proibido planejar, melhor dizer.
mas é a forma como se faz isso. Porque muitas vezes a gente quer resolver as coisas, depois quer, aí a gente faz, aí depois a gente pergunta para Deus se Deus está no negócio, se Deus abençoa, se Deus está naquele negócio, né? A gente faz desse jeito. Faz, ô Deus, me abençoa, e não sei o que e tal. Olha, mas pera lá, por que não parou primeiro? Por que não foi buscar a Deus, consultar a Deus? E para saber o que Deus queria realmente. E aí, a gente muitas vezes inverte a situação. Não é como Davi, que antes perguntava a Deus, consultava a Deus e fazia. Aí ele fazia de acordo com a vontade de Deus e com a instrução de Deus. Aí ele fazia certinho. Outro também que não consultou a Deus, esse não consultou, mas, por exemplo, Josué, e o povo entra, destrói Jericó, toma toda aquela cidade ali, os muros caem de Jericó. E aí tem uma outra batalha. E ele foi nessa outra batalha, mas ele não orou a Deus, ele não conversou com Deus, ele não estava ali, ele simplesmente pegou e foi. Mas só que, quando ele para, aí o que acontece? Eles são destruídos, eles são derrotados. E aí Josué, como é que é isso, Deus? A gente acabou de tomar Jericó aqui e a gente cai na mão de um pouco de exército. O que está acontecendo? E o interessante é que Deus ele não adula ninguém, né? Hoje tem muito crente que quer adular, né? Quer ser adulado. E aí Deus não adulou Josué, não. Falou, não, meu filho, bora, levanta. Tem pecado no meio aí do povo. Tem coisa errada aí no meio. Bora, resolva. E quando ele foi procurar saber o que era, aí o que aconteceu? Acã lá pegou a capa babilônica e a cunha. Por causa daquilo ali, eles foram destruídos. Foram derrotados. Coisa que não era para fazer. Não era para se pegar nada. Era para... Então, era para tão somente conquistar. E tacar tudo que não era de Deus, tudo aquilo ali era para rejeitar. Mas ele foi, sem consultar a Deus, ele foi já achando que já estava tudo certo. E é isso que muitas vezes a gente não... E por essa cidade ser uma cidade pequena, lá onde ele for, né? Uhum. E aí, Justamente. É o que a gente aprende aqui diante de tudo. Mesmo a gente está em comunhão com Deus, está servindo a Deus fielmente, a gente não pode pegar, eu posso fazer, vou fazer isso. Não. É claro que, como diz o pastor Hernandes Lopes, a vida é feita de nossas escolhas. Precisamos ter alvos, planos, sonhos, mas não presunção. Então nós temos escolhas, nós escolhemos coisas, nós fazemos coisas. Mas o problema, o que não pode haver é a presunção. É achar que eu já sei, eu posso, eu faço, aconteço. Não, a gente tem que sempre entender que quem faz, acontece, é Deus. É Deus quem faz as coisas acontecerem. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, a gente tem que ter essa visão. Essa questão de, se o senhor quiser, se eu puder, isso, tem muitas pessoas que já conversaram comigo que isso anula a fé. Não, você não tem que fazer assim, se o senhor quiser, se Deus quiser, se o senhor quiser me abençoar. Tem pessoas que eu já conversei com pastores que não aceitam essa tese, porque o fato de eu dizer isso, eu estou anulando. Não, irmão, a gente tem que ter fé, tem que ter certeza, tem que trazer à existência aquilo que eu quero, que eu almejo. De fato, a gente tem que ter uma postura de crença, de acreditar, mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande para não ir para a linha da confissão positiva, que muitos da teologia da prosperidade defendem.
que o que eu mentalizo acontece. Os simples palavras, se eu declarar, palavras vão mover no mundo espiritual e eu tenho que decretar, e eu vou decretar porque assim vai acontecer. Isso é um perigo muito grande. Então a gente tem que tentar encontrar um equilíbrio nisso daí, porque a Bíblia está dizendo, olha, o certo é, se o Senhor quiser, né, se Deus quiser, só que a gente não pode, só que esse se Deus quiser e tudo, banalizou muito, né? Hoje qualquer pessoa fala, se tornou parte do nosso cotidiano, até de quem não é crente, falar, se Deus quiser. Mas a gente tem que analisar com mais calma essas questões. Olha só. Como podemos nos proteger da presunção, da arrogância, da soberba, da coisa? Como a gente pode fazer? Em primeiro lugar, tendo consciência da nossa ignorância. Porque no versículo 14, ele fala assim, Tiago fala, olha, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Ou seja, a gente tem que ter conhecimento de que a gente não conhece tudo e não sabe de tudo. Porque esses homens falavam, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, vamos passar um ano lá, vamos negociar e vamos ter lucro. E aí, a gente tem que, pera lá, eu não sou conhecedor de todas as coisas. Espera lá, deixa eu saber se Deus quer que realmente eu faça isso. Outra coisa. Em segundo lugar, tendo consciência da nossa fragilidade. Versículo 14 ainda. Que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. O que acontece? Às vezes está neblina e de repente a neblina, quando sai o sol, quando o calor aperta, a neblina some, ela desvanece, ela vai embora e você nem vê mais aquilo ali. Então a gente tem que reconhecer e ter consciência da nossa fragilidade, de que a gente está na total dependência de Deus. É assim que a gente deve fazer. Terceiro lugar, é consciência da nossa total dependência, como eu falei. E o versículo 15 diz, em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, é Deus, nós temos que ter consciência da nossa total dependência de Deus. Era o que eu citei sobre Davi, mais cedo aqui agora. Que era um homem que estava debaixo da dependência. E ainda nesse capítulo 4, no versículo, se não me engano, acho que é o 7, ele fala, sujeitai-vos, portanto, a Deus. E no versículo 10 ele fala, humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Então o segredo é se submeter à vontade de Deus e se humilhar na presença de Deus para que ele nos exalte. Para que ele nos exalte. E olha só, quais são os perigos da presunção? A presunção envolve tomar em nossas próprias mãos o nosso destino. Também envolve uma declarada desobediência ao conhecimento do propósito de Deus. E aí eu falei uma vez com essa mesma pessoa que estava falando sobre a questão de fé, era como se a gente conversou muito assim, mas como que a gente, porque, por exemplo, eu quero aquilo, eu vou atrás daquilo, eu decreto aquilo, eu vou querer aquilo, mas como que a gente vai? Parece que a gente está tomando em nossas próprias mãos o nosso destino. A gente tem que entender qual é a vontade de Deus. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode, mas eu preciso saber se é a tua vontade. É morrer acreditando. Mas primeiro tem que saber se é aquilo que Deus quer para nós. Porque a gente não tem aquele versículo de Provérbios que o homem planeja, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então é como a gente está tratando aqui. A Bíblia
não está proibindo você fazer planejamentos, mas é a forma como se dá esse planejamento. É como se dá esse planejamento. E no planejamento você tem que colocar na balança, né, os prós e os contras, o que pode, o que não pode, o que deve entrar, o que não deve. E aí você... Vamos lá. Olha, podemos afirmar que a vida humana está em certo aspecto sob o controle humano. Precisamos tomar decisões e somos um produto das decisões que fazemos na vida. Quem queremos ser, com quem andamos, com quem nos casamos, o que fazemos. Por outro lado, a vida humana não está em nosso controle. Nós não conhecemos o nosso futuro, nem sabemos o que é melhor para nós. Devemos saber quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. A verdade é incontroversa que a vida humana está sob o controle divino. Se Deus quiser, iremos, compraremos, ganharemos. Tiago passa em seguida a declarar a sublime questão da vontade de Deus. E aqui um teólogo, ele diz assim, que 3 atitudes de uma pessoa diante da vontade de Deus. Diante da vontade de Deus, tem 3 atitudes. Ignorar, desobedecer ou obedecer. Que a pessoa, ela está diante da vontade, tem 3 atitudes de uma pessoa diante da vontade de Deus. Ignorá-la, desobedecê-la e obedecê-la. E aí o Warren Wiersbe continua dizendo que ele apresenta 4 argumentos interessantes aqui, ó. Para revelar a tolice de se ignorar a vontade de Deus, a complexidade, a incerteza, a brevidade e a fragilidade da vida. Em primeiro lugar, vejamos a complexidade da vida. Versículo 13. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Ou seja, pense em tudo que envolve a vida. Hoje, amanhã, comprar, vender, ter lucros, perder, estar aqui e ali. A vida é feita de pessoas e lugares, atividades e alvos, dias e anos. Todos nós tomamos decisões cruciais dia após dia. Quantas vezes a gente toma uma decisão, a gente, ó, Senhor, será que o Senhor está nesse negócio? O Senhor me abençoa, fala comigo. E Deus simplesmente não fala nada. Porque também tem certas decisões que nós tomamos que ela não contraria a vontade de Deus, a soberania de Deus. E nós vivemos nesse mundo em que nós temos que tomar decisões. Tipo assim, Senhor, eu devo fazer compra no Açaí ou no Forte? Mas como Deus é misericórdia, ele vai falar, não vai no Forte, não, tá caro demais. Vai no outro ali. Mas, tipo assim, são escolhas nossas. Embora eu conheça pessoas que falam, Senhor, me direciona a que lugar eu devo comprar, me direciona o que eu devo fazer. Eu faço muito isso. Né? Mas, se você pega e já vai no Açaí, você gosta de comprar lá, você acha que lá é melhor para você? Você não vai estar ao contrário. Você tomou uma decisão que não coloca Deus de lado, que não fere a Deus, não fere a palavra de Deus, não fere os princípios de Deus. Então a vida é complexa nesse sentido. Mas tem situações mais delicadas que realmente a gente tem que, de fato, consultar a Deus para saber se realmente... Uma certa feita, uma pessoa me falou assim, eu queria congregar em um lugar mais perto de casa. Mas eu não sei se é da vontade de Deus. Eu penso da seguinte forma. E eu falei para essa pessoa, se você vai para uma igreja que é bênção, que é bíblica, que é mais prático para você estar perto da sua casa, você não está debaixo de maldição, não. Porque tem muitos pastores que fazem isso, né? Não, você está debaixo de maldição. Se você sair daqui, você vai estar debaixo de maldição. Sua vida vai andar toda para trás. E não sei o quê, aquela coisa toda. É claro que há situações que a pessoa sai do centro da vontade de Deus,
às vezes a coisa arrocha, porque a gente vê na Bíblia o quê? Jonas, Deus manda ele fazer uma coisa, ele toma outra decisão, ele faz uma outra escolha que contraria aquela vontade de Deus. E aí, ele vai parar onde? Vai parar dentro do ventre de um grande peixe. E aí ele tem que ir lá dentro, ele tem que se arrepender profundamente e para poder voltar a cumprir o propósito de Deus. Então, assim, são situações e situações que a gente tem que analisar calmamente sobre isso. E aí, como eu falei, você pega e vai lá, você tomou decisão, você vai lá. Sabe? Então, eu, por exemplo, um dia desse eu fui arrumar eu fui arrumar uma peça no meu carro. Eu estava lá no Guará. E aí, mecânica lá em Brasília, mais puxado que aqui, né? E eu não conhecia nada, eu precisava trocar naquele dia. E eu falei, Senhor, me direciona, me orienta, Senhor, a uma oficina que de fato as pessoas sejam honestas, sejam corretas. Eu fui orando, andando ali no setor da oficina ali de trás, ali da 40 ali, ó. E eu fui orando, buscando a Deus, para saber qual era a oficina que eu deveria entrar e qual o lugar que eu deveria fazer o conserto do carro. Aí sabe o que aconteceu? A pessoa de fato detectou a peça, o preço estava justo, dentro do que seria aqui também. E ele pegou e foi, não, eu vou apressar a peça para você. Agora bugou todinho. E aí o mecânico, porque você sabe, se a oficina ela pede, ela bota uma porcentagem para ela ter o trabalho deles, é o ganho deles. Então não é nada demais. Aí o mecânico falou, não, tu desce aqui, ó, que tem uma loja, bem aqui, ó, de peça. E eu olhando no Mercado Livre as peças, eu precisava trocar, aí eu falei assim, não compensa não, ainda vai demorar e tal. Quando eu chego lá na loja, eu falo assim, ô fulano, você tem a bomba aí, a tampa da bomba e tal, não sei o que, do Gran Siena. Ela falou, eu tenho. Aí ele já veio com a da marca boa, que é a marca de linha de montagem, da Bosch. E ela falou, quanto que é? É R$56. Eu falei, glória a Deus, olha, maravilha. Mais barato que no Mercado Livre. E aí, e do lado ali da oficina. Ou seja, o conserto ficou menos de R$200. E aí foi trocada aquela peça e tal. E assim, eu fui buscando saber, Senhor, me direciona, me orienta, porque Deus ele orienta, ele cria situações, ele vai ali e tal. É a gente viver na total dependência de Deus. Mas é claro, nós temos família, nós temos situações, a gente tem que tomar decisões. A gente tem que tomar decisões. E olha só, em segundo lugar, a incerteza da vida. A gente tem que ter em mente sobre a incerteza da vida. Essa expressão é baseada em Provérbios 27:1. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. E o versículo 14 de Tiago, que é o que ele está comentando aqui, essa primeira parte, diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. A incerteza da vida, você não sabe o que vai te acontecer amanhã. Ele diz assim, ó, esses negociantes estavam fazendo planos seguros para o ano, enquanto não podiam ter garantia de um dia sequer. Eles diziam, nós iremos, nós permaneceremos, nós compraremos e teremos lucro. Essa postura é a mesma que Jesus reprovou na parábola do rico insensato em Lucas 12, do 16 ao 21. Aquele que pensa que pode administrar o seu futuro é tolo. A vida não é incerta para Deus, mas é incerta para nós. Somente quando estamos dentro da vontade de Deus é que podemos ter confiança no futuro. E aí, é sempre deixando claro que aqui o planejamento desses homens
desses negociantes era colocando Deus de lado e eles querendo ter um controle total da vida e determinar o que de fato iria acontecer. Um exemplo de planejamento que vem na minha mente aqui agora. Quando José orienta Faraó a planejar. Vão vir 7 anos de uma boa colheita, estoca os alimentos, os grãos, e quando vier a fome, a seca, você vai dando a quantidade, vai administrando a quantidade necessária para todo mundo poder passar por essa crise. Isso é um planejamento. Vamos ler aqui, Lucas capítulo 12, 16 ao 21. Vamos ver o que fala aqui. Lucas 12. E também Lucas 14 também tem algo bem interessante. Lucas 12, 16. Quem encontrou pode ler. E 16 até o verso 21. Até o verso 21. Tinha produzido e apodoava aquele que preciso dizer, que farei? Não tenho onde escolher os meus filhos. E disse, farei isto, derribarei os meus terreiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas quantidades e os meus bens. E direi a minha alma tem em derrota muitos bens para nós. Descansa, fome, pele e fome. Mas Deus me diz, louco esta noite e pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si acha perfeito, e não é ele que para com Deus. Eu vou ler novamente aqui uma outra tradução para a gente comparar e também para sair aqui na live para quem está assistindo. Então lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo, o que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim, disse, já sei, vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo, amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse, louco, você morrerá esta noite. E então, quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Ele planeja, faz uma coisa, até então não está errado, ele está produzindo, a terra dele fértil, produziu, mas aqui ele foi presunçoso. Então direi a mim mesmo, é como se ele dissesse assim, tá vendo aí, ó? Terra boa que eu tenho, olha o fruto do meu trabalho aí, olha. Eu consegui, eu que fiz. Então agora eu tenho para ficar tranquilo e viver a minha vida. Então coma, bebe, alegre-se, vamos festejar. Agora, na mesma hora Deus lhe disse, louco, você morrerá esta noite, então quem ficará com o fruto do seu trabalho? E a loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Ou seja, o seu coração era orgulhoso, presunçoso e estava agarrado aos bens e agarrado ao aqui e agora. E não planejou tanto para o aqui e agora, mas não planejou para o futuro. E aí você observa isso que a gente vê aqui nesse texto. Lucas 14 fala uma coisa bem interessante.
Deixa eu só ver aqui. Eu vou ler do 25 para a gente tentar entender melhor. Uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: Se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs e até mesmo a própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois, se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10.000 poderia derrotar os 20.000 que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz, enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. Interessante isso aqui, né? Aqui há um planejamento. Aqui há um planejamento. É que é interessante. A pessoa, para ela seguir a Cristo, existe um custo do discipulado, né? Existe um custo para ser... a pessoa ela tem que sentar e falar, olha, para eu seguir a Jesus, então eu vou ter que deixar isso. Muita coisa que atrapalha eu vou ter que deixar para trás. Mas só que, pegando só essa parte aqui dos planejamentos, ele fala que rei iria à guerra sem antes avaliar se seu exército 10.000 vai dar conta contra 20.000. Ele vai negociar de outra forma, ele vai planejar, ele vai elaborar uma outra estratégia, um outro plano. O que ele faz? Envia uma delegação para fechar um acordo de paz, para o inimigo não chegar nem perto nem ter guerra. Aí o outro, você vai construir uma torre sem antes calcular e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Aí muitos podem falar assim, mas se eu fizer isso, eu não tenho fé. Parece que uma coisa anula a outra, mas não anula. Porque a gente tem que fazer as coisas com planejamento. E a gente faz até onde a gente pode. E aí o resto, Deus é que faz. Deus entra com o milagre, com o sobrenatural. Mas você vê que não há não há um erro em planejar, porque a própria Bíblia trouxe planejamentos. A Bíblia ela mostra sobre muitos planejamentos. Vamos voltar aqui. Outra coisa. Em terceiro lugar, a brevidade da vida. Tiago 14, a parte B. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Tiago já compara a duração da vida como uma neblina. Olha só, o livro que mais fala de brevidade da vida, da vida passageira, é no livro de Jó. Vocês sabiam disso? Jó, capítulo 7, verso 6, diz: os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão. Jó 8:9, nossos dias sobre a terra são uma sombra. Jó 9:25, os meus dias são mais velozes do que um corredor. E aí aqui, Jó 14, do 1 e 2 diz: o homem nascido da mulher de poucos dias, cheio de quietação, nasce como uma flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. Moisés, lá no Salmo 90, versículo 9 e 10, que é o Salmo de Moisés, isso aqui. Acabam-se os nossos anos como suspiro, pois passa rapidamente e nós voamos. Porque a vida é breve, não podemos desperdiçá-la, nem vivê-la na contramão da vontade de Deus. A vida ela é muito breve para a gente viver fora da vontade de Deus. Na contramão da vontade de Deus. E é isso que Tiago está falando para esses negociantes, para esses homens. O que vocês se acham tão, sim, os bonzão, os bons,
Mas o que é a vossa vida? A sua vida não é nada, é como um sopro, um conto ligeiro. Sua vida é algo passageiro. E aí, ele continua dizendo no verso 16 ainda: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante como essa é maligna. É por isso que eu gosto de outras versões. Jactância. Jactância é orgulho, soberba. Na outra tradução diz assim: caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos. E toda presunção como essa é maligna. Vocês estão se orgulhando dos seus planos. Mas em cima ele disse, olha, se humilhem, se sujeitem a Deus, se humilhem na presença de Deus. Mas agora vocês não querem se humilhar, vocês querem tomar a direção. Vocês não querem se humilhar diante de Deus, vocês não querem saber qual é a vontade de Deus para as vossas vidas. Vocês não querem colocar Deus no projeto de vocês. E aí muitas vezes, como a gente falou, que a gente faz e quer que Deus abençoa, e aí quando a coisa dá errado, a gente põe a culpa em Deus. A coisa não acontece, e aí a gente põe a culpa em Deus. Algumas pessoas, olha só, a presunção do homem apenas tenta esconder a sua fragilidade. O homem não pode controlar os eventos futuros. Ele não tem sabedoria para ver o futuro, nem poder para controlar o futuro. Portanto, a presunção é pecado e fazer-se de Deus é fazer-se de Deus. Resumindo, qualquer tentativa para achar segurança longe de Deus é uma ilusão. Tem muita gente iludida, achando que, vivendo a vida, achando que está tudo ok, né? Aí aqui no verso 17, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. O conhecimento implica em responsabilidade. As pessoas conhecem a vontade de Deus, mas deliberadamente a desobedecem. Nosso pecado torna-se mais grave, mais hipócrita e mais danoso do que o pecado de um incrédulo ou ateu. Isso aqui é muito sério. Quando a gente conhece a verdade, a gente sabe o que deve fazer, o que é certo fazer, e a gente não faz, a gente peca, e a gente está pecando contra o conhecimento, a gente está pecando até mais do que o próprio ímpio. Porque o ímpio, ele peca deliberadamente porque ele não conhece a Deus, não quer saber de Deus, muitos deles. E nós que conhecemos a Deus, experimentamos a graça de Deus, e nós pecamos deliberadamente, a gente está cometendo algo maior, mais grave. Mais danoso porque os nossos pecados são mestre dos pecados dos outros. Como isso? O meu pecado é mestre do pecado dos outros. Como eu falei, o ímpio está pecando na ignorância dele, ele está vivendo no pecado. Mas quando eu ou você deliberadamente peca, aí a coisa é mais séria. Olha o que diz, abra lá, segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 21. Dois livros depois da carta de Tiago, aí vocês vão chegar lá. 2, 21. Não, leia o 20, que é melhor. Mediante o conhecimento do Senhor e Salvador, se deixam quebrar de novo, estão forma assim, está
Não, só até aí. Verso 20. E quando alguém escapa da maldade do mundo ao conhecer nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas depois se deixa emaranhar e se escravizar novamente pelo pecado, está pior que antes. Teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo-o, rejeitar a ordem para viver de modo santo. E o 22, né? Vamos ler o 22. Nele se confirmam os provérbios. O cão volta a seu próprio vômito e a porca lavada volta a revolver-se na lama. O cachorro, ele come o próprio vômito. Vocês já viram isso? Se você não acudir, ele come de volta. Olha a seriedade que Pedro está tratando aqui. Teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo, rejeitar a ordem recebida para viver de modo santo. É algo bem forte isso daqui, né, irmãos? Por que as pessoas que conhecem a vontade de Deus deliberadamente a desobedecem? Em primeiro lugar, por orgulho. O homem gosta de considerar-se dono do seu próprio destino, o capitão da sua própria alma. Em segundo lugar, pela ignorância da vontade de Deus. Muitas pessoas têm medo da vontade de Deus, pensam que Deus vai fazê-las miseráveis e infelizes. Mas a infelicidade reina onde o homem está fora da vontade de Deus. O lugar mais seguro para uma pessoa estar é no centro da vontade de Deus. E os missionários gostam muito de falar isso daqui, né? Inclusive o pastor Ricardo, ele fala muito, que o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. O que acontece àqueles que deliberadamente desobedecem à vontade de Deus? Eles são disciplinados por Deus até se submeterem. Eles perdem recompensas espirituais. E finalmente eles sofrerão consequências sérias na vinda do Senhor. Agora vamos lá. Hebreus 12. Agora você volta a carta de Tiago para Hebreus. Hebreus 12. Diz assim, versículo 5, a partir do 5. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimos que Deus lhe dirigiu como filhos dele? Ele disse, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir. Pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembre-se de que ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina, como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. 9. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai de nosso espírito e assim obter vida? Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Olha só. Quem anda deliberadamente desobedecendo à vontade de Deus são disciplinados até se submeterem. E qual é o propósito da disciplina? Ela é o quê? Para produzir uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Mas a disciplina de Deus é para o nosso bem, a fim de que participemos da sua santidade. Muito hoje não se prega, né, sobre esses versículos aqui. Sobre a disciplina de Deus, sobre a correção de Deus.
Muitos pregadores parece que quando vê essas passagens aqui, dá uma puladinha, né? Não, eu não posso confrontar aquela pessoa. Eu não posso falar que ela está em pecado. Eu não posso. Não. Eu tenho que dizer que Jesus ama ela. Eu tenho que dizer que não sei o quê. Aí fica só, né? Só levantando a pessoa e nunca confronta a pessoa. Nunca confronta o erro daquela pessoa. Aí vai só passando pano, passando pano, passando pano. E aí, como é que fica se não há disciplina? E a Bíblia fala o tempo inteiro em Provérbios. Você quer passar sobre disciplina? Leia Provérbios. Fala mais ou menos assim, que aquele que retira a vara do seu filho, torna o filho todo, mais ou menos nesse sentido. Pronto, foi embora. Ainda bem que o microfone não pega isso aí, ó. Por isso que às vezes eu repito, porque o que vocês falam não pega aqui. Porque eu deixo ele com redução de ruído para o áudio ficar melhor. Aí você vê que a disciplina é importante. E olha só como o escritor aos Hebreus ele trata. Que quando o nosso pai corrige a gente, no momento não é bom, não. No momento é horrível. No momento é horrível. Mas lá na frente, hoje a gente fala, né? Oh, rapaz, ainda bem que meu pai puxou minhas orelhas. Eu tive que aprender na marra, né? Eu tive que... Falou, não, Jesus, peraí, meu filho, vou te mostrar como é o outro lado da moeda. Você acha que a vida é fácil assim, como você está pensando? Então, pera lá que eu vou... Eu era desaforado, desobediente, pai e mãe. Sabe? Eu era brabo, bruto. Aí Jesus falou assim, não, meu filho, vai passar um dia ali na colônia de férias ali. Agora vocês vão ver lá o que é mesmo, um negócio para valer mesmo. E aí tem que ficar manso, né? Eu era muito briguento, eu brigava mesmo. Eu podia ser alto, grande, pequeno, baixo. Eu brigava para valer mesmo. Meu pai ensinava, não é maior que tu, pega pau, pega pedra e parte para cima. Então eu partia para cima, falava. Eu partia para cima dos camaradas de cabo de vassoura, de pedaço de pedra, eu mesmo. E aí, vamos lá. E tem também, ó, Colossenses 3, 22 ao 25. Volta lá, Hebreus, Tito, Timóteo. Vai voltando um pouco aí. Do 22 até o 25. Colossenses 3, 22 ao 25. Pode ler. Visando totalmente guardar a mas se mesmo de coração, Pode ler até o 25. Tudo quanto puder fazer de todo como para o Senhor, não para nós. Ciente de que recebereis do Senhor da herança, Cristo, Senhor, que está certo. Pois aquele que faz a justiça, nisso não há exceção de pessoas. Aí na Bíblia de vocês fala de acepção de pessoas, mas olha como a NVT ela trata. Eu gosto muito da NVT. 25. Mas se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo.
Ou seja, Deus não passa pano em ninguém, não. Deus, ele não passa pano. Deus é justo. Deus, ele é correto. Mas, no versículo 24, 23. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembre-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem servem é Cristo. E é interessante isso aqui que ele fala. Vamos lá. O interessante é que, por exemplo, aí Tiago, no verso 17, ele fala: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. O que a gente tem que entender, por exemplo, eu já falei isso aqui algumas vezes. Vamos ver quem é que lembra. Existem 2 tipos de pecado. Quem é que lembra aqui? Quando o Tiago fala assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Quando você não faz uma coisa, você está sendo o quê? Sim, mas eu quero outra palavra. É negligente mesmo. Está negligenciando uma coisa que eu quero fazer. É nesse sentido. Oi? Omisso. Existe o pecado, gravem isso na sua memória. Pecado de comissão e pecado de omissão. Comissão é quando eu cometo, quando eu faço. E omissão é esse daqui. Quando eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não faço. E aí muitas vezes a gente fala assim: não, mas eu não pequei não fiz. Pecou porque não fez. Quando você deveria fazer algo que era justo, que era correto, ou quando você deveria se posicionar diante de alguma situação e tudo, como cristão, você deveria não ter sido omisso, negligente, como a irmã Neurace falou. E aí, é isso que a gente tem que entender, que a gente peca fazendo ou não fazendo. Vocês vejam que a vida cristã, por isso que é importante a gente estudar a palavra de Deus. Você vê que servir a Deus não é uma coisa tão simples. É maravilhoso, é prazeroso. A gente tem vitória, a gente tem garantido vida eterna. Mas não tem melzinho na chupeta não, como se diz. E aí esses camaradas de hoje em dia, alguns deles, querem fazer com que o evangelho se torne se torne uma coisa como se, como se você fosse ali na padaria comprar um pão. Aquela coisa mais simples do mundo. Aquela coisa mais corriqueira. E não. O padrão divino, ele é alto. Deus, ele quer que a gente alcance, que a gente persiga esse padrão. Não é que a gente vai ser perfeito, porque não vai existir perfeição. Quando atinge o grau de uma maturidade tão grande, Deus toma para si. Mas o que é interessante a gente entender, que quando a Bíblia ela estabelece um padrão e ela ordena que façamos, não é uma coisa impossível de alcançar e de ser realizada. Porque senão Deus seria muito injusto. Deus seria sarcástico, masoquista, que tem prazer na dificuldade do outro, nas coisas do outro, né? E tal. Mas Deus não é assim. E é isso que a gente tem que entender. Que se a gente não fizer, quando precisa fazer, a gente peca. E quando a gente faz o que é contra a palavra de Deus, aí a gente peca contra Deus. Fazendo um exemplo clássico, pecado de comissão, Eva, quando come do fruto proibido, omissão, Adão. Quem que Deus mandou comandar lá o jardim, dar o nome para os peixes, para os animais? Quem mandou cuidar de jardim? Deus mandou o homem cuidar de jardim.
Então, Eva peca por comissão e Adão peca por omissão. E aí, o que acontece? Mas o que aconteceu? Adão, que negócio é esse? Ah, foi a mulher que tu me deste. Mas Eva? Ah, foi a serpente. Aí, essa história de jogar um para o outro, isso vem de anos e anos, milhares e milhares de anos. Essa história já é bem conhecida. E para nós encerrarmos aqui, qual é a nossa atitude em relação à vontade de Deus? Ignoramos-la? Conhecemos? Ou deliberadamente a gente desobedece ou obedece com alegria? Quem obedece à vontade de Deus pode até não ter uma vida fácil, mas certamente terá uma vida mais santa, segura e feliz. Que os nossos projetos, os nossos planos tenha Deus acima de tudo, na frente de tudo, tenha Deus como centro. E aí a gente faz, a gente projeta, a gente planeja. Amém? Então nós estamos quase encerrando. Próximo capítulo agora é o 5 e o último de Tiago. E nós estamos aqui estudando a palavra de Deus. É muito importante, eu gosto muito desse tipo de estudo. Eu acredito que vocês consigam compreender a Bíblia. A gente está passeando pela Bíblia, a gente está passeando pelos versículos. Aí eu acredito que a gente consiga ter uma melhor compreensão da Bíblia Sagrada. Vamos ficar de pé? E aquilo que Deus permitiu saber, nós estamos passando para vocês. Para que minha vida seja igual como Paulo falou, né? Nunca vos deixei de apresentar, de pregar, de ensinar todos os desígnios de Deus, né? Então, aquilo que Deus permitiu nós sabermos, a gente entrega tudo. E a gente entrega até mais, porque no sentido de que o conhecimento que a gente tem, a gente continua buscando mais. A gente não para. Eu não pego, já li o livro de Tiago, eu pego esse. Não, eu paro, pesquiso e entrego para vocês. Vamos orar? Em nome de Jesus? Irmã Joana, faça essa oração, agradecendo a Deus e para nós irmos embora. Sim, Deus, te damos graças, Senhor. Muito obrigado por este momento, por esse estudo da tua palavra. Que o Senhor continue dando vitória, dando graça aos teus filhos, ó Pai. Continue abençoando e fortalecendo a tua igreja. Continue sustentando como um forte, meu Pai. Em nome de Jesus. Sê com os teus filhos, ó Pai. Sê com esta igreja. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Jesus. Amém. Estenda as suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Deus te abençoe.